O caminhão de José estava correndo em alta velocidade pela estrada coberta de gelo, enquanto bonecos de neve passavam velozmente. A rodovia estava em grande parte vazia devido ao mau tempo, com apenas alguns motoristas corajosos se aventurando. De vez em quando, um carro passava rapidamente e desaparecia na espessa nevasca. José sorriu enquanto olhava para uma foto de sua esposa, Julieta, pendurada no retrovisor. O Natal estava se aproximando rapidamente, e ele estava ansioso para voltar para casa e passar as festas com ela. Ele tinha estado fora por quase 2 meses, viajando pelo país, e agora estava voltando para casa com um presente especial para sua amada esposa. Ele alcançou o porta-luvas e pegou uma pequena caixa. Ele deu uma espiada dentro e sorriu ao ver o colar de ouro que tinha comprado para Julieta, ainda brilhando contra o cenário das decorações de Natal. Após guardar a caixa de volta no porta-luvas, José pisou com mais força no acelerador, e o caminhão soltou uma nuvem de fumaça enquanto disparava passando por árvores cobertas de neve em direção à cidade. Quando José chegou, estacionou o caminhão e caminhou o restante do caminho para casa. Enquanto caminhava pelas ruas familiares, não pôde deixar de notar como as coisas haviam mudado desde que partirá no outono. As pessoas estavam sombrias e mal-humoradas na época, mas agora, apesar do céu cinzento, do clima frio e da contínua queda de neve, todos pareciam sorrir e olhar para as vitrines decoradas com visco com uma maravilha infantil. Ao chegar em casa, José cumprimentou os vizinhos que estavam entrando e saindo. Ele até ajudou uma jovem mãe a levar o carrinho de bebê até o 3º andar. Finalmente, ele chegou à porta de seu apartamento e apertou a campainha algumas vezes antes de se esconder atrás da parede, ansioso para surpreender Julieta. Ele aguardou com expectativa a reação dela, esfregando as mãos em empolgação. Mas, à medida que o tempo passava, ninguém veio à porta, deixando José confuso e preocupado. Perplexo e franzindo a testa, José vasculhou os bolsos em busca de suas chaves e abriu a porta sozinho. "Olá! Tem alguém em casa?", chamou enquanto entrava no corredor escuro. "Estou em casa." Surpresa, meu amor, mas só houve silêncio como resposta. Sem tirar os sapatos, José fez seu caminho pela sala de estar, cozinha e quarto, mas não havia ninguém lá. A poeira estava por toda parte, indicando que Julieta não estava em casa há algum tempo, possivelmente uma semana ou mais. José ficou cada vez mais preocupado e pegou o telefone para ligar para a esposa, mas estava descarregado. Frustrado, ele jogou o telefone de lado e correu para o telefone fixo na mesa, onde encontrou um bilhete ao lado. "Sinto muito, não deu certo", leu o bilhete escrito pela mão de sua esposa. "Percebi que mereço mais. Conheci outra pessoa e encontrei a felicidade. Desejo o mesmo a você. Adeus." José repetiu a última palavra para si mesmo várias vezes antes de amassar o papel e jogá-lo contra a parede com raiva. "O que isso significa afinal?", perguntou a si mesmo em voz alta enquanto se sentava no sofá. Não houve resposta. Apenas Julieta, que estava Deus sabe onde, sabia a resposta para a pergunta de José. Depois de pensar um pouco, José decidiu ir ao trabalho de Julieta, um restaurante de fast food onde eles se conheceram há 2 anos. Naquela época, Julieta havia acabado de começar a trabalhar lá, tendo se mudado recentemente para a cidade vinda de uma cidade pequena. Ela ainda estava se acostumando com a cidade e dependia do GPS para se locomover. Foi José quem ensinou a se virar e ajudou a navegar pela cidade. Eles se apaixonaram, se casaram e planejaram viver felizes para sempre. Mas agora, tudo o que restava de sua vida juntos era o bilhete amassado em seu sofá. José rapidamente se vestiu e saiu do apartamento. Quando chegou ao restaurante de táxi, ele viu Julieta entrando em um BMW vermelho, a porta sendo segurada para ela por um homem bem vestido, de grande porte e cabeça careca. José reconheceu-o como o chefe de Julieta, Rodolfo. Ele não era uma pessoa particularmente simpática, com vários rumores circulando sobre ele. Alguns diziam que ele tinha estado envolvido em atividades ilegais no passado.
Outros acreditavam que ele fazia parte de uma grande organização criminosa e havia usado os ganhos ilícitos para abrir vários restaurantes após deixar essa vida para trás. Rodolfo não era bem respeitado na cidade, apesar de muitas pessoas o respeitarem e o temerem por sua riqueza e conexões. Mas isso não importava no momento. O que era importante era o tipo de pessoa que Julieta escolheu deixar seu marido honesto e decente. Depois de um momento de hesitação, José correu em direção ao carro, mas já era tarde demais. O BMW partiu, deixando José em pé na neve suja, enquanto desaparecia por um beco, levando sua esposa consigo. Amaldiçoando, José afastou-se, puxando o chapéu sobre as orelhas e levantando o capuz. Ele caminhou rapidamente pela calçada, empurrando as pessoas que estavam em seu caminho. Ele passou vários dias embriagado, com a mente dividida entre sonhos e realidade. Às vezes, parecia que a porta da frente do apartamento estava se abrindo, e José correria para o corredor. Mas, quando via que ninguém estava lá, ele afundava no chão, desapontado, e batia com o punho. Ele até pensou ter visto Julieta olhando pela janela, sorrindo para ele, o que quase o fez cair do quarto andar ao subir na janela. Não está claro quanto tempo ele teria continuado bebendo se não fosse por seu vizinho idoso que morava no andar de baixo e estava cansado de todo o barulho. Ele veio verificar José. "Oh, é você, Senhor Mateus", bocejou José ao abrir a porta para seu vizinho. "O que você está fazendo acordado a essa hora?" José perguntou enquanto o Senhor Mateus olhava para o relógio e via que eram 3h20 da manhã de Natal. "Bem, vim desejar a você um Feliz Natal", disse-lhe enquanto entrava no apartamento de forma descontraída. "Vejo que você está comemorando há um tempo." Ele observou as garrafas espalhadas na sala de estar. "Estou cansado disso", disse José envergonhado, enquanto enxugava o rosto vermelho com uma camiseta. "Não estou com vontade de comemorar, talvez mais de lamentar", continuou enquanto deixava o Senhor Mateus entrar na sala de estar. "Minha esposa me deixou e tenho bebido." "Quer se juntar a mim?", ofereceu José, entregando-lhe um copo de uísque. O vizinho bebeu e José se sentou no sofá, começando a contar a ele a história caótica de como ele e Julieta se separaram e o que ela escreveu em seu bilhete, sem expectativa de obter uma resposta. "Eu estava ganhando bem, não é?" "Com certeza, não tanto quanto o novo namorado dela, mas não tão mal também." "Levei-a para a Espanha?" "Claro que sim." "Presentes, muitos." "Não sei, cara. Talvez eu tenha perdido alguma coisa. Afinal, dei ela tudo o que ela precisava. Ou talvez seja porque sou órfão. Claro, cresci em um orfanato sem pais, mas isso não é minha culpa." O Senhor Mateus tomou outro copo de uísque e enxugou a boca com a mão. "Não é isso, caro José", ele respondeu suavemente, abanando a cabeça. "As mulheres são volúveis. Juram amor eterno para você hoje. E amanhã, encontram alguém melhor e é isso. Também há homens assim. Um amigo meu foi abandonado por sua esposa e imediatamente encontrou outra. E você não vai acreditar. Ele a abandonou depois." "Por quê?" "Sem motivo", ele disse que se vingou. "Mas de quem?" "Apenas de si mesmo. Agora ele também está bebendo e se lamentando." As pessoas são realmente criaturas estranhas. O Senhor Mateus esperou por um momento olhando para José. "Não sei o que fazer", disse José com voz trêmula. "Eu amava Julieta, e ela fez isso comigo. Por que eu deveria viver agora? Qual é o ponto de viver mais?" "Bem, você pode simplesmente viver sem um motivo específico", respondeu o vizinho. "Ela não era a pessoa certa para você se te deixou. Por que insistir nela? Você deve ficar aliviado que esse fardo tenha sido retirado de seus ombros. É como se você estivesse se afogando e ela não estendesse a mão para te ajudar. Você ainda ama depois disso? Deus nos deu esse presente maravilhoso que é a vida. Aproveite-a."
José reconheceu que o idoso estava certo e suspirou profundamente. Sinto muito por causar tantos problemas a você, disse José, sentindo que estava ficando sóbrio um pouco. Não estarei aqui esta noite. Estou saindo da cidade, então não vou te incomodar na véspera de Natal. José encontrou suas roupas em um monte e as vestiu rapidamente. Ele foi ao banheiro para se recompor. A conversa com seu vizinho teve um efeito melhor nele do que qualquer remédio, e José não se sentia mais com uma forte ressaca. O Sr. Mateus ficou um pouco mais e, em seguida, se dirigiu à porta. Feliz Natal, ele chamou para José, que estava trancado no banheiro. Feliz Natal, José respondeu de trás da porta e, em seguida, acrescentou em voz baixa, não sei como será o meu Natal. Vamos ver. Na véspera de Natal, quando as famílias se reuniam em suas aconchegantes casas e brindavam, José estava dirigindo pela rodovia coberta de neve em um transe. Ele estava tão ansioso para se afastar de tudo o que acontecerá na última semana que não prestou atenção à visibilidade ruim e à neve pesada. A estrada estava vazia novamente. Ninguém queria correr para lugar nenhum naquela noite mágica, exceto José, que estava com pressa para chegar a algum lugar. Ele girava o volante para a direita e para a esquerda, olhando pelo espelho os fogos de artifício subindo e explodindo no céu. Para se distrair, ele ligou a música e aumentou o volume. A canção festiva elevou um pouco seu ânimo. Ele desejou a si mesmo um Feliz Natal e deu um gole em uma caixa de suco de uva que estava no banco ao seu lado, enquanto brilhantes fogos de artifício explodiam atrás das árvores da floresta. Aparentemente, alguém estava comemorando o Natal na natureza. José considerou isso uma resposta aos seus cumprimentos e sorriu. Os fogos de artifício o lembraram de sua infância sombria e difícil, mas ainda era uma infância. José costumava amar muito o Natal e o esperava ansiosamente a cada ano. Agora as coisas eram um pouco diferentes. Ele reduziu a velocidade e desejou às pessoas atrás da floresta uma feliz festa. Em seguida, pisou no acelerador novamente e logo se perdeu na nevasca infinita. José retornou de sua viagem 2 semanas depois, quando as festas de fim de ano já haviam terminado, em uma manhã de janeiro. Seu caminhão estava se movendo lentamente em direção à cidade, seguindo o fluxo de carros, tudo estava normal, mas de repente ele olhou para o painel e percebeu que o combustível estava acabando. Felizmente, uma placa de sinalização indicou a presença de um posto de gasolina nas proximidades, a apenas meio quilômetro de distância, o que o fez suspirar de alívio. José procurou o posto de gasolina entre as árvores e virou à esquerda a tempo, já que o combustível no tanque estava quase esgotado. Após sair do caminhão e abrir a tampa do tanque de combustível, José correu para o prédio para pagar pelo combustível e se aquecer. Quando ele chegou à porta, ela se abriu abruptamente, e um homem alarmado usando apenas uma camiseta saiu. Parecia ser o caixa. Senhor, estou feliz que você tenha entrado, exclamou o homem para José ao entrar na sala. José, que havia sido atingido pela porta, agora estava esfregando a testa. Preciso de ajuda, disse o homem. José o encarou e colocou o chapéu de volta na cabeça. Você quase derrubou meu chapéu, e agora não quer me ajudar, disse José sarcasticamente, o que está acontecendo? O caixa fez sinal para que ele entrasse, e assim que José entrou na sala, viu uma jovem mulher deitada no chão, segurando o estômago e gritando de dor. O que diabos ela está tendo? Um bebê, José se lembrou, atônito. Por que você não chamou uma ambulância? O caixa respondeu. Eu já chamei. Eles estão a caminho, mas a rodovia está bloqueada. Eles podem estar presos. Escute, você acha que consegue levá-la para o hospital? Você consegue fazer isso? José olhou rapidamente para o caixa e assentiu. Eu vou levá-la para o hospital, mas eu preciso de pelo menos 20 galões de diesel, disse com urgência na voz. Ande logo. O caixa se apressou em abastecer o caminhão de José com diesel enquanto José pegava a mulher e a levava para o veículo. Assim que o caminhão foi reabastecido, José subiu no banco do motorista.
Assim que o fez, a mulher que estava sentada no banco do passageiro contorceu-se de dor, virou-se para ele e exclamou surpresa: Danilo, você está vivo. José deu de ombros e supôs que a mulher estava confusa e delirante. Ele rapidamente deu partida no caminhão e começou a dirigir até o hospital. O caminhão voltou rapidamente à estrada, com o motor rugindo enquanto avançava. Depois de apenas alguns minutos de direção, o caminhão entrou na cidade e parou no hospital mais próximo. José entregou a mulher aos cuidados dos médicos e prometeu voltar para verificar como ela estava quando dirigiu de volta para casa. Ele não conseguia parar de pensar na maneira como a mulher o olhou enquanto a levava para o hospital. Não havia como negar o reconhecimento em seus olhos. Apesar da dor, a mulher estava claramente certa de que reconhecia José. Essa realização o assustou, pois ele não conseguia entender por que ela o conheceria ou como o reconheceria. José não conseguia dormir e se levantou à meia-noite. Ele foi visitar seu vizinho, o Sr. Mateus, que também não conseguia dormir desde a morte de sua esposa. O idoso homem vivia sozinho e costumava ficar acordado até tarde, lendo jornais e relembrando o passado. José foi visitá-lo e, ao tomar uma xícara de café, contou-lhe como ajudou uma desconhecida grávida. Você definitivamente deveria vê-la, disse o Sr. Mateus a José, olhando-o seriamente. Nunca se sabe. Você pode ser importante. Após terminar o café e jogar uma partida de xadrez com seu vizinho, José foi para a cama. Na manhã seguinte, ele voltou ao hospital. Uma enfermeira já estava esperando por ele e, ao vê-lo, o cumprimentou com um grande sorriso e gesticulou com entusiasmo. Por que você não nos disse que era o pai imediatamente? Exclamou a enfermeira, fazendo José dar um passo para trás. Eles acharam que seria engraçado nos pregar uma peça. José, pense cuidadosamente no que ela queria dizer. A enfermeira folheou alguns papéis e disse: sua esposa disse que viu o marido trazê-la para o hospital. Você é o marido, certo? José apenas deu de ombros e sentou-se à mesa, parecendo exausto. Ele não discutiu e apenas olhou cansado para a enfermeira. Posso vê-la? Perguntou, enxugando o suor da testa e frustrado. Não agora. Eduarda está descansando. Ela perdeu muito sangue durante o parto e foi transferida para a UTI. Volte em 3 dias e você poderá conversar com ela então. Então a enfermeira sorriu novamente e olhou para José com uma expressão brincalhona. Não se preocupe, você vai conhecer seu filho. Aliás, é um menino fofo. Ele está atualmente sob observação, mas está indo bem. José enxugou o suor da testa e assentiu. Então o nome dela é Eduarda, ele disse para si mesmo. Bem, é hora de você partir, riu a enfermeira novamente. Você é um homem estranho, assim como o meu ex, ela chamou José quando ele saiu. 3 dias depois, José finalmente foi autorizado a ver Eduarda. Quando ele a encontrou perto da ala, não soube como começar a conversa por um tempo. Eduarda apenas ficou lá, com os olhos bem abertos e surpresos, sem dizer nada. Após um momento de silêncio, Eduarda de repente exclamou: "Oh, Danilo", e o abraçou com força. "Danilo, querido." José acariciou gentilmente suas costas e ajudou a se sentar na cadeira, sentando-se ao lado dela. "Sinto muito, mas eu não sou o Danilo. Meu nome é José. Eu não te conheço, e você não me conhece. Nos conhecemos há 4 dias, e eu te trouxe aqui para dar à luz", explicou, mostrando seu documento de identidade a Eduarda para comprovar. Ao vê-lo, Eduarda se abalou e começou a chorar. "Mas eu tinha esperanças de que o Danilo ainda estivesse vivo. Pensei que fosse um milagre de Natal. Eu estava esperando por isso", disse Eduarda depois de se acalmar. Depois que Eduarda se acalmou, José perguntou o que havia acontecido com o marido dela, Danilo. Eduarda pediu um pouco de água, e uma vez que José atendeu ao pedido, ela começou a compartilhar sua história com ele. Aconteceu que o marido de Eduarda, Danilo, se parecia com José.
Ele havia falecido 3 meses atrás, em outubro. Danilo era um empreendedor e administrava seu próprio negócio de serviços automotivos. Tudo estava bem até que Bruno, um amigo do exército de Danilo, voltou a fazer parte de suas vidas. Bruno havia passado um tempo na prisão por uma briga fatal e enfrentava dificuldades para encontrar emprego após sua libertação. Para ajudar o amigo, Danilo decidiu contratá-lo como mecânico em sua oficina. No entanto, depois de trabalhar por um tempo, Bruno percebeu que não gostava da vida de simples trabalhador e queria que Danilo o tornasse gerente. Danilo recusou. Isso levou Bruno a guardar rancor contra Danilo. O rosto de Eduarda se contorceu de dor ao lembrar desses eventos. Claro, Bruno não revelou seus verdadeiros sentimentos e sempre manteve uma fachada amigável. Mas um dia, ele convidou Danilo para passar o fim de semana pescando. Eduarda era contra, mas Danilo acreditava que Bruno não faria nada para prejudicá-lo e foi de qualquer maneira. Mais tarde, Eduarda descobriu que Danilo havia se afogado. Bruno alegou que ele caiu do barco e ficou preso nas engrenagens de pesca, e que ele não conseguiu salvá-lo. Naturalmente, todos acreditaram na história de Bruno, pois não havia testemunhas. Não é surpresa que não houvesse testemunhas no meio do rio em uma manhã de outubro. Eduarda não conseguia acreditar que Danilo poderia ter se afogado tão facilmente, pois ele era um excelente nadador e sempre usava um colete salva-vidas. Eduarda desabou em lágrimas novamente, e José derramou mais água para ela. Sinto muito, José disse, abaixando a cabeça. Sinto muito por sua perda e pelo que aconteceu. A propósito, como você acabou na estação de gasolina sem o seu casaco? Eduarda enxugou as lágrimas e engoliu o nó na garganta antes de responder à pergunta de José em voz baixa. Após a morte de Danilo, Bruno costumava me visitar. Ele me convenceu a se casar com ele, prometendo que me ajudaria a criar meu filho. Claro, eu recusei e pedi para ele sair, mas ele continuou voltando. Eu não podia fazer nada para impedi-lo. Então, comecei a não abrir a porta para ele. E, um dia, voltando da loja, Bruno me pegou e me arrastou para o carro, dirigindo para fora da cidade. No meio da floresta, o carro quebrou, e eu tentei escapar. Bruno agarrou meu casaco, e eu lutei com ele, mas o casaco permaneceu em suas mãos. Não lembro o que aconteceu depois disso. Parece que corri para algum lugar e depois desmaiei. Apenas acordei no seu caminhão. José assentiu, satisfeito por finalmente entender tudo. Ele se levantou, se despediu de Eduarda e se dirigiu pelo corredor em direção à escada. Mas, prestes a sair, Eduarda o chamou de repente, e José parou. Quando eu receber alta, você poderia me levar para casa? Não tenho mais ninguém para pedir, suplicou Eduarda. Claro, vou buscá-la, ele respondeu rapidamente, escrevendo seu número de telefone em um pedaço de papel. Me ligue quando você receber alta. Eu irei imediatamente. Eduarda aceitou o papel com os dedos trêmulos e o escondeu no bolso de seu roupão. Obrigada, sussurrou, olhando diretamente nos olhos de José. Eu estarei esperando por você. José virou-se silenciosamente e caminhou pelo corredor. Seu corpo tremia como se estivesse extremamente frio. No dia seguinte, José foi ao lugar onde passou sua infância para descobrir se tinha um irmão gêmeo. O orfanato onde José cresceu não havia mudado nada. As paredes ainda eram pintadas de verde e decoradas com imagens de super-heróis. Os mesmos corredores barulhentos e os mesmos rostos tristes de crianças, cujos olhos mal continham uma esperança perceptível. José cumprimentou alguns professores familiares e entrou no escritório da diretora, uma mulher chamada Sandra. Ele explicou imediatamente o motivo de sua visita e não se esqueceu de mencionar Danilo. Após ouvi-lo, a expressão da senhora Olson mudou e ela rapidamente foi até a janela. Então ela confessou a ele que ele não havia ido parar no orfanato sozinho. Havia 2 bebês, ainda bem pequenos. Estava realmente frio naquele dia, ela disse, sem olhar para José. Foram tempos difíceis.
Havia muitos bebês rejeitados e encontrados, e constantemente ficávamos sem camas. Tomamos a decisão de mantê-lo conosco e entregamos seu irmão para um casal sem filhos. Lembro-me de quando levaram seu irmão, você chorou muito. Todos tentamos confortá-lo. 3 anos depois, soubemos que o casal que adotou seu irmão se divorciou. Eles abandonaram o filho adotivo e seu irmão foi enviado para outro orfanato. E então tínhamos muitos órfãos e nenhuma cama disponível. Foi assim que o destino os separou. Sinto muito que tenha acontecido. Devíamos ter lhe contado tudo mais cedo. José segurou a cabeça, sentindo o impacto da revelação. Se ao menos eu soubesse que tinha um irmão. Tudo isso poderia ter sido evitado. Danilo estaria vivo, e sua esposa estaria feliz. E agora ela está sozinha. Por que tudo isso aconteceu? José perguntou, dominado pela emoção. A senhora Olson encolheu os ombros e voltou a se apoiar na janela. Sinto muito, eu não sei. Acho que há coisas que não podemos controlar. José cerrou os dentes, levantou-se e saiu rapidamente de seu escritório. Era insuportável para ele estar no orfanato. E, quando saiu para a rua, sentiu como se tivesse saído para o ar fresco de uma mina desabada. Ele caminhou o caminho de volta para casa, verificando constantemente o telefone e esperando o telefonema de Eduarda. Mas o telefone não tocou. A tão esperada ligação finalmente chegou na manhã seguinte. Eduarda informou José que estava sendo liberada e pediu que lhe a pegasse. José rapidamente pegou um táxi e se apressou para o hospital. Eduarda já estava esperando do lado de fora com seu filho nos braços. José olhou para o bebê e sorriu ao ver o rosto redondo da criança. Ele fez cócegas no nariz do bebê com o dedo e então instruiu Eduarda a entrar no carro. Eles seguiram para casa. O apartamento de Eduarda estava localizado no centro da cidade, ao lado do serviço de carros de seu marido. Bruno de alguma forma conseguiu forjar documentos e agora era o dono de tudo que Danilo havia passado anos construindo. Eduarda olhou tristemente para o prédio do serviço de carros quando passaram, fechou os olhos e José notou isso, gentilmente tocou sua mão. Eles chegaram ao prédio do apartamento e saíram do táxi. José pagou a corrida e eles entraram no edifício. É ele, sussurrou Eduarda, apontando na direção de Bruno. José franziu a testa, cobrindo o rosto do sol, e viu uma figura escura ao longe. Bruno era alto e magro, parecendo um esqueleto e parecendo sinistro em seu longo sobretudo preto e óculos escuros. Bruno também viu Eduarda e acenou para ela. José rapidamente virou o rosto para que Bruno não visse seu rosto. Eduarda, segurando seu filho firmemente contra o peito, agarrou a mão de José e o puxou em direção à porta, praticamente correndo escada acima. Eduarda rapidamente destrancou a porta de seu apartamento, e José se encontrou em um pequeno corredor que se parecia com o seu. Ele se sentou no sofá da sala de estar e olhou ao redor. Logo seus olhos se fixaram em uma fotografia sobre a cômoda, com uma fita preta no canto. Quando José viu o rosto na foto, ele cobriu a boca com a mão e começou a soluçar. Era uma foto de seu irmão gêmeo que era idêntico a ele. Ele se sentiu como se estivesse se olhando no espelho. Cabelos pretos, olhos castanhos, lábios curvos, mal visíveis. Danilo era sua cópia perfeita, uma replicação perfeita e incrível. Não é surpresa que Eduarda o tenha confundido com seu marido. Se José não soubesse de tudo antecipadamente, teria pensado que estava ficando louco. De repente, houve uma batida na porta. Eduarda olhou pelo olho mágico e se assustou, recuando. Ela olhou para José, que tinha se aproximado nesse meio tempo. Ele não vai me deixar em paz. O que devo fazer? José pediu a ela para ir para o quarto de seu filho. Em seguida, ele pegou o telefone do bolso e ligou o gravador. José abriu a porta e cumprimentou Bruno com um sorriso, perguntando o que ele queria. Bruno ficou pálido e recuou, quase caindo sobre a grade.
Você deveria estar morto, ele gritou, tentando não olhar para José. Como você saiu? Eu, o que me afogou. José completou para ele. Eu te joguei para fora do barco. Bruno balançou a cabeça e estremeceu como um balão prestes a estourar. Eu te matei. Você está morto, ele gritou, engasgando com suas próprias palavras. Eu te matei. Como você voltou? José agarrou-o pela gola e puxou-o para perto, acertando-o com um soco forte no rosto. Voltei por você, José rosnou no ouvido de Bruno. Acha que não sabia o que você estava fazendo o tempo todo? Ele empurrou Bruno com força contra a grade, fazendo-o tremer de medo e chorar como uma criança. Então Bruno desabou no chão do hall de entrada e José disse: Pronto, você admitiu tudo. Por que você não fez isso desde o começo? Teria sido mais fácil para ambos, não acha? Você não se sente aliviado? Sua vida será muito mais fácil agora, especialmente porque você já está familiarizado com a prisão. Deixando Bruno deitado no chão, José saiu e ligou para a polícia. Quando eles chegaram, ele entregou seu telefone com a gravação da confissão de Bruno. Bruno, que havia recuperado a compostura, explicou em detalhes à polícia como acreditava ter matado Danilo. Mas está na hora de você descobrir que eu não sou realmente Danilo. José sorriu enquanto os policiais levavam Bruno para fora do prédio. Na verdade, sou o irmão gêmeo dele. O rosto de Bruno ficou vermelho de raiva, como uma tempestade. Eu não matei ninguém, ele gritou enquanto avançava. Eu estava apenas brincando. Eu sou louco. Eu só estou falando besteira. Um dos policiais segurou o ombro de Bruno e o manteve no lugar. Você terá a oportunidade de explicar tudo na delegacia, senhor. Vamos lá. Quando a porta se fechou atrás dos policiais e Bruno, Eduarda, que tinha saído para ver o que estava acontecendo, perguntou a José o que havia ocorrido. José contou a ela toda a história, e ela não pôde deixar de romper em lágrimas. A investigação do caso de Bruno levou vários meses. O principal problema era que os investigadores não conseguiam encontrar testemunhas que tivessem visto Bruno empurrar Danilo para fora do barco. Isso causou atrasos no processo e ameaçou a justiça do julgamento. Bruno estava prestes a ser libertado por falta de provas. José, que vinha conduzindo sua própria investigação, encontrou 2 testemunhas. Eram 2 pescadores idosos que também estavam no rio naquela fatídica manhã e viram Bruno se livrar do corpo. Graças ao testemunho deles, o tribunal deu a Bruno uma sentença severa de 12 anos de prisão federal. Durante o anúncio da sentença, Eduarda segurou a mão de José com firmeza enquanto estavam juntos. Ela suspirou aliviada ao saber que Bruno passaria uma quantidade significativa de tempo na prisão. Bruno vai ter sorte. Não posso acreditar que tenha acabado. Agora precisamos descobrir o que fazer com o serviço de carros. Não quero que ele fique sem sucesso e feche, mas não tenho ideia de como administrá-lo. Você acha que pode me ajudar? Ela dirigiu a pergunta a José, fazendo com que ele se sentisse compelido a dizer sim. Claro, ele sorriu. Eu vou cuidar disso. Já estou querendo mudar de carreira há um tempo. Acho que estava apenas esperando a oportunidade certa. Eduarda sorriu e depois puxou José sutilmente para perto, beijando-o profundamente. José não hesitou e respondeu com um beijo ainda mais apaixonado. Eles se abraçaram firmemente por cerca de 10 minutos, ignorando a chuva fria e o vento cortante, e compartilharam beijos calorosos. Meio ano se passou, e estava na hora de se preparar para o Natal novamente. Isso incluía enfeitar a árvore de Natal, comprar presentes e fazer desejos. José e Eduarda estavam casados há 3 meses e moravam nos apartamentos de ambos. No entanto, decidiram passar o Natal em um lugar diferente e escolheram celebrá-lo no antigo apartamento de seu vizinho, o Sr. Mateus. Eles apareceram na casa dele na noite de Natal.
O Sr. Mateus ficou muito contente ao ver o filho pequeno de Eduarda, Fábio, brincando com as decorações. O idoso mal conseguia conter a emoção, e José teve que distraí-lo pedindo que lhe abrisse uma garrafa de vinho. Bem, vamos brindar a todas as coisas boas que aconteceram e vão acontecer, declarou o vizinho idoso em voz alta, enquanto a mesa festiva estava sendo preparada. José se lembrou dos eventos que ocorreram exatamente um ano atrás. Ele se levantou e sorriu para seu velho vizinho. Sem você, nada disso teria acontecido, ele disse, olhando para seu copo de champanhe. Eu teria me tornado alcoólatra, perdido meu emprego e nunca teria conhecido Eduarda ou conseguido ajudá-la. Então sou incrivelmente grato a você por ter vindo até mim e me tirado daquele estado há um ano. José ergueu o copo para brindar. Ao nosso amor e felicidade, ele disse suavemente. Todos levantaram seus copos em uníssono. Ninguém sabia o que o próximo Natal traria, mas todos, sem exceção, estavam certos de que o próximo ano seria bem-sucedido e alegre.